Às vezes eu olho no espelho e me pergunto: o que é ser idoso? Atravesso a pupila e chego na alma. O que é ser idoso? Outro dia mesmo estava cansado, voltando do trabalho, preocupado com as contas e com o atraso nas parcelas do colégio dos meus filhos. Hoje os meus filhos já são avós. Onde eu estava enquanto tudo passava tão depressa? Fui me escondendo entre as rugas e os cabelos brancos? Você sabia que dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso? E que existe um estatuto que trata sobre o direito dos idosos? Bem, é isso mesmo. E esse dia foi escolhido por ser o dia em que foi aprovada a lei de número 10.741 do Estatuto do Idoso, em 2003. E esse estatuto trata de resoluções que norteiam as discussões contemporâneas sobre a situação, a necessidade, os direitos e assistência aos idosos, bem como a sua integração e participação na sociedade. Bem, esse dia então é reservado para que a gente possa refletir sobre todos os pontos fundamentais e importantes para a qualidade de vida dos idosos. Segundo esse estatuto, os idosos eles têm prioridade nos serviços de saúde. Dentre os serviços de saúde oferecidos na Secretaria de Saúde, gostaria de destacar o ambulatório de psicogeriatria, o único no gênero aqui no Distrito Federal, que ele funciona no Hospital São Vicente de Paula, aonde o idoso ele conta ali com uma equipe multidisciplinar. Vocês sabiam que existe o processo de envelhecimento do idoso, que chamamos de senescência e senilidade? A senescência é o processo natural do envelhecimento. A senilidade se dá pelo fruto de doenças que acompanham o envelhecimento fisiológico. A avaliação global do idoso é uma abordagem multifacetada que tem como foco atender os domínios físico, cognitivos, psicológicos e sociais do idoso. O processo de envelhecimento se dá por aspectos visíveis, que podem ser agravadas ou não, de acordo com a qualidade de vida de cada idoso. O processo de envelhecimento ele é visível pela boca, a pele, músculo, redução da massa muscular, ouvidos, possível perda auditiva. Assim sendo, nota-se que tais alterações sistêmicas e físicas fazem parte do processo de envelhecimento. Você sabia que as doenças cardiovasculares é um conjunto de doenças que englobam vários problemas que afetam o coração e os vasos sanguíneos? Também temos as doenças respiratórias que afetam todo um conjunto respiratório que atrapalha o bom funcionamento da oxigenação do corpo. Essas doenças podem ser pulmonar, de brônquios, bronquíolos, traqueia, diafragma e mais algumas partes do corpo. E também temos as doenças metabólicas, que são aquelas que são um conjunto de doenças que sofrem alterações e reações sistêmicas do organismo e elas promovem um mau funcionamento do organismo. Por exemplo, o acúmulo de alguma substância a mais no corpo e também o mau funcionamento da mesma. Todas essas doenças estão relacionadas a algumas enfermidades que acometem a cavidade oral do paciente. As síndromes demenciais, elas trazem um aspecto muito negativo para o paciente, porque, por exemplo, na síndrome de Alzheimer, ela não sabe muito bem o que está fazendo, às vezes nem lembra o que está fazendo. A coordenação motora dela também é afetada. No caso de Parkinson, por conta da tremedeira, ela não consegue ter uma coordenação motora boa. E no caso de pacientes com problemas autoimunes e problemas renais, não diferem muito do paciente jovens. A única diferença é que o paciente, por ser idoso, tem que ter uma atenção melhor, tem que ter um cuidado melhor para ele também, ensinando a importância de escovar e ter um cuidado mais próximo do paciente, porque as alterações bucais são as mesmas dos pacientes normais, como cárie, xerostomia, aftas. O câncer de medula óssea afeta as células do sangue. As causas são desconhecidas, porém acredita-se que tenham como causas principais a radiação. O câncer de medula óssea causa alterações na medula e nos órgãos linfóides. Causam também um aumento desordenado das células tronco. A boca pode ser um dos primeiros lugares das manifestações, como a hiperplasia gengival difusa, que seria na leucemia, o aumento dos tecidos sem sintomas dolorosos, que seria nos linfomas, as lesões osteolíticas em maxila, que seria nos mielomas, a polifarmácia
para o câncer de medula óssea, né, que seria o tratamento, abrange a quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. Na quimioterapia, há uma queda da imunidade e surgimento de infecções. Na imunoterapia e radioterapia, tem como causas as complicações como xerostomia, mucosite, cárie, trismo, entre outros. Foi submetido a mais de 12, a princípio, sessões de quimioterapia. Certo. Que é para eliminar as células cancerosas, né, que estavam no sangue, né? Na boca, muita afta, certo. Inflamação das gengivas, os dedos ficam sensíveis. O senhor relatou o caso de mucosite também, né? A mucosite já era aqui no estômago, quando você vai comer alguma coisa, né? Então, a ideia da odontogeriatria é a gente entender o paciente como um todo. Então, às vezes tem um paciente que tem dificuldade motor, ela não consegue fazer higienização e é totalmente dependente do cuidador. Então, a gente precisa mostrar para esse cuidador a importância dessa higiene. Então, qual que é a maior dificuldade do idoso? Com o passar do tempo, duas coisas diminuem. A força de deglutição, então ele começa a ter disfagia, ele começa a engasgar muito, às vezes tomando água engasga, às vezes se alimentando engasga, às vezes com a própria saliva o idoso engasga. Outra coisa que acontece muito é as glândulas salivares, elas começam a atuar com uma capacidade um pouco menor. No caso de pacientes com xerostomia. Exatamente. Isso. Aí, os pacientes idosos geralmente têm xerostomia por esses dois motivos. Um, porque a capacidade de produção dessa glândula não é igual de um paciente de 20 anos. E segundo, por conta de interações medicamentosas. Então, tá a importância da odontogeriatria, para que a gente dê para esse idoso uma qualidade de vida. Às vezes com atitudes simples, às vezes com perguntas simples na anamnese. Dia 1º de outubro é considerado o Dia Nacional do Idoso. Você tem alguma mensagem para falar para essa população que não é tão valorizada, não é tão vista no mundo da odontologia? A população de idosos no Brasil tem aumentado consideravelmente, né? A qualidade de vida tem aumentado, a expectativa de vida. A tecnologia, a medicina, doenças que matavam precocemente, hoje o ser humano consegue chegar numa idade muito mais avançada. Então, primeiro, é um braço novo da odontologia. A gente sai da faculdade sem nem saber. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer off? Vou fazer hospitalar? Hoje a gente tem um braço novo, tem odontogeriatria. E se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai conseguir entender que um dia eu vou envelhecer. Exatamente. E quanto mais autonomia eu tiver, melhor vai ser a condição da velhice. E muitas das vezes os idosos eles se sentem desvalorizados em meio à sociedade. Pois bem, com o processo do envelhecimento fisiológico, a sua produtividade ela pode ser diminuída. Eu reconheço que eu estou na sociedade inserida num bloco de pessoas mais idosas. Mas assim, eu me sinto ainda uma pessoa bastante produtiva, bastante participativa na sociedade. Qual o segredo para longevidade com saúde? Olha, colocando no foco da odontologia é manter a saúde bucal, né? Que agora a gente tem consciência, na minha época, no passado, a gente não tinha consciência de que a saúde bucal era tão importante para a saúde física de maneira geral. Mas agora, assim, uma boa alimentação, autocuidado, assim, desenvolver um amor por si mesmo é importantíssimo para a saúde mental e física. Como serão seus últimos 10 anos? Você terá disposição o bastante para brincar de pega-pega com o seu neto? Será forte o bastante para colher cada momento? Você envelhecerá com vitalidade? Ou envelhecerá com doença? É hora de decidir.